Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre usos dos porquês, tá? Então, hoje a gente vai aprender como é que faz para você usar aqueles quatro porquês, né? O separado com acento, separado sem acento, junto com acento, junto sem acento, tá? Mas vai ser sem aqueles negocinho de pergunta, esquece isso, tá bom? Não tem a ver com pergunta. Usa-se porquê separado sem acento e início de pergunta. Nem sempre. Arranca isso da sua cabeça. Não sei como é que faz, mas ó, não é assim que funciona. Mas eu também não vou ficar falando de nome aqui não, não vou ficar falando de pronome relativo, né, de preposição essencial. Esquece isso. Vamos trabalhar aqui com gatilho. Vamos ver o que que dá para você usar de ferramenta, tá? Para tentar entender a parada dos porquês. E aí vai ficar bem simplesinho, bem legal para vocês entenderem. Bora lá. A gente tem os quatro porquês. Porquê separado sem acento, separado com acento, junto sem acento e junto com acento. Beleza? Então, vou explicar um por um aqui. O mais difícil de todos, eu vou começar pelo mais difícil, que aí depois fica mais simples, né? O mais difícil de todos é o porquê separado sem acento. Ele tem três usos, tá? Vou explicar um por um. Primeiro deles, se dá para trocar o porquê por qual motivo ou por qual razão, é separado sem acento. Então, vamos lá. Por que você tá triste? Por que você tá triste? Esse porquê separado sem acento. Por quê? Porque eu consigo fazer assim. Por qual motivo você tá triste? Por qual razão você tá triste? Beleza? Então, separado sem acento. Outra frase. Eu não sei por que ele ficou chateado. Eu não sei por que ele ficou chateado. Mesma coisa, eu não sei por qual motivo ele ficou chateado. Eu não sei por que razão ele ficou chateado. Por qual razão ele ficou chateado. Beleza? Nesse caso aí que eu acabei de falar, também cabe o porquê separado e com acento. Quando que você vai usar o separado com acento e quando que você vai usar o separado sem acento? Simples. O separado com acento você só usa no fim da frase ou antes de pausa. Então, quando tem uma vírgula, ou às vezes quando tem uma pausa que não é marcada mesmo, tá bom? Então, ele ficou chateado por quê? Ele ficou chateado por quê? Esse porquê é separado com acento, porque tá no fim da frase, certo? E dá para trocar por qual motivo. Ele ficou chateado por qual motivo? Né? Então, sim, ele fica no fim da frase e por estar no fim da frase ele vai receber acento ali, beleza? Outro caso, quando tem vírgula, né? Ele ficou chateado e eu não sei por que, Roberto, tá? Então, ele ficou chateado e eu não sei por que, Roberto. Então, você botou um vocativo lá no final. E aí, se vocês se lembram bem das regrinhas de pontuação, vocês devem lembrar que o vocativo tem vírgula, né? Então, ele ficou chateado e eu não sei por que, vírgula, Roberto. Esse porquê separado com acento. Separado por quê? Porque dá para trocar por qual motivo. Ele ficou chateado e eu não sei por qual motivo, Roberto. E tem acento por quê? Tá antes de pausa. Só isso. Tá bom? Então, nesse caso que eu acabei de falar, quando dá para trocar por qual motivo, por qual razão, dá para usar tanto porquê separado com acento quanto porquê separado sem acento. Com acento, fim de frase ou antes de pontuação, antes de vírgula ou antes de uma pausa não marcada. O porquê separado sem acento no resto. Beleza? Beleza. Segundo caso, porquê separado e sem acento. Continua. Quando der para trocar por pela qual, ou pelo qual, ou pelos quais, ou pelas quais. Tá bom? Então, a rua, porque eu passei, é muito movimentada. A rua, porque eu passei, é muito movimentada. Esse porquê é separado, sem acento. Por quê? Porque dá para trocar por pelo qual. A rua pela qual eu passei é muito movimentada. Tá bom? O motivo por que você se chateou é banal. O motivo pelo qual você se chateou é banal. Porque separado sem acento. Beleza? Separado sem acento quando der para trocar por pelo qual, pelas quais, pelos quais, pela qual. Tá bom? Esse é o segundo caso. Terceiro caso agora, do porquê separado sem acento. Porquê separado sem acento é usado também
quando o verbo ou o nome pede a preposição por, tá? Então, nesse caso, eu sou obrigado a usar nomenclatura. Eu tenho que explicar para vocês. Alguns verbos e alguns nomes pedem a preposição por. E aí você quer introduzir uma oração substantiva. Então, você precisa da conjunção integrante que. E aí você vai usar a preposição que o verbo pediu e a conjunção integrante. Só que eles não vão juntar, vão ficar separados. Por que. Então, o verbo ansiar. Quem anseia, anseia por alguma coisa. Massa. Então eu posso falar assim: eu anseio porque você venha logo. Eu anseio porque você venha logo. Então você anseia por quê? Eu anseio porque você venha logo. Beleza? Então, você precisa usar o por e o que, separadinho e sem acento, tá bom? E aí eu já falei as nomenclaturas. Nesse caso é uma preposição com uma conjunção integrante, beleza? Ah, e pode ser nome também, né? Ansiar é verbo, mas, por exemplo, gosto. Quem tem gosto por alguma coisa. Então você pode dizer assim: eu tenho gosto porque estejamos juntos. Mesma coisa. Quem tem gosto por algo. Você tem gosto por quê? Eu tenho gosto porque estejamos juntos. Tá bom? Ok. Acabou o porquê separado sem acento. Vamos para o porquê junto sem acento. Porque junto sem acento é simples. Se dá para trocar por pois, é porque junto sem acento. Tá bom? Facinho. Então, Roberto, quando a gente está em pergunta, a gente tem que usar o porquê separado sem acento. Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá. Presta atenção nessa frase aqui. Ele ficou chateado porque eu falei aquele negócio? Esse porquê, ele vai ser separado sem acento? Lógico que não. Ele ficou chateado pois eu falei aquele negócio? Tá? Ele ficou chateado uma vez que eu falei aquele negócio? Sacou? Então, o porquê junto sem acento é uma conjunção. Se eu consigo trocar por outras conjunções do mesmo grupo, que pode ser causal explicativo, vai ser uma conjunção, vai ser junto sem acento. Então, ele ficou chateado porque eu falei aquela coisa? Ele ficou chateado pois eu falei aquela coisa? Esse porquê é junto sem acento, não é separado. Beleza? Não tem a ver com pergunta. Coloca isso na cabeça de vocês. Esquece pergunta. Não tem pergunta. Pergunta não influencia no uso do porquê. Beleza? Vamos passar para o próximo. Porquê junto e com acento. Porquê junto com acento simples demais. Você vai usar porquê junto com acento se dá para trocar por motivo. Tá bom? Então, se der para trocar pela palavra motivo, pela palavra razão também funciona, então você vai usar o porquê junto com acento. Então vamos lá. Ele ficou chateado e eu não sei o porquê. Toma cuidado. Ele ficou chateado e eu não sei o porquê. Eu não sei o motivo. Beleza? Agora, ele ficou chateado e eu não sei por quê. São frases diferentes. Não sei por quê. Esse porquê é separado com acento. Tá no fim da frase, dá para trocar por qual motivo. E eu não sei por qual motivo. Agora, se eu falar eu não sei o porquê, aí não. Aí é não sei o motivo, não sei a razão. Aí é porque junto com acento. São frases diferentes. Beleza? Eu não entendo o porquê de tanta chateação. Eu não entendo o motivo de tanta chateação. Porque junto com acento. Beleza? Esses são todos os casos, tá? Vamos falar um pouquinho de nomenclatura agora, porque o vídeo não vai ser só isso. Vou falar de outras coisas também. Vamos entrar nesse tópico mesmo. Por que separado com acento? Por que separado com acento naquele primeiro caso que eu falei, né? Quando dá para trocar por qual razão ou por qual motivo. Esse porquê é o que a gente chama de advérbio, no caso, é uma locução adverbial interrogativa. Beleza? Então, aquilo é uma locução adverbial que denota causa. É por isso que dá para trocar por qual motivo, por qual razão. Tá bom? Vamos ver. A gente tem o porquê separado sem acento também com o que funcionando como pronome relativo. Vocês devem ter aprendido em algum momento que o que, quando ele é pronome relativo, ele pode ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais. Certo? Isso também vale aqui. Por quê? Porque, se o que for pronome relativo, então eu posso trocar por pelo qual, pela qual. Esse é o caso 2. Se o que for pronome relativo, dá para trocar por pelo qual, pela qual. Por isso que essa substituição dá certo. Tá bom?
E teve o terceiro caso, que é o de preposição com conjunção integrante. Esse aí não tem muito como substituir por alguma coisa, né? Mas ele é meio óbvio. Se o verbo pediu a preposição, não tem como você juntar com a conjunção integrante. São duas coisas diferentes. O verbo pediu uma preposição, né? A preposição regida pelo verbo, e tem a conjunção integrante que introduz a oração substantiva. Então são duas palavras diferentes, elas não vão se fundir numa só, vão ficar separadas, tá bom? Ok. Terceiro, eu falei que o porquê vai ser porquê junto, sem acento, quando der para trocar por pois. Por quê? Porque o porquê e o pois pertencem ao mesmo grupo, tá? Tanto o porquê quanto o pois podem ser causais ou explicativos, tá bom? E aí por isso que isso vai funcionar. Lembra que quando você tem conjunções do mesmo grupo, em geral dá para você trocar uma pela outra sem nenhum empecilho. Então, é por isso que a gente usa essa substituição. Agora, você pode trocar o porquê por outra conjunção, uma vez que, já que, fica a seu critério. Eu uso pois porque o pois entra tanto nas explicativas quanto nas causais. E aí sempre vai funcionar. Em alguns casos vai ficar meio esquisito, né? Por quê? Porque uma vez que, por exemplo, é causal, já que é causal. Então, se for explicativo, você vai tentar trocar e vai ver que não vai dar muito certo. Então, pois, ele dá certo, porque o pois também pode ser os dois, entendeu? Então, sempre vai ser melhor trocar por esse. E porque, ou porque, né? Porque junto com acento, é um substantivo. Então, como é que eu faço para descobrir se aquele porquê é daquele jeito mesmo? Uai, se ele é um substantivo, basta que eu tente trocar um substantivo por outro substantivo, por um sinônimo. Qual que é o sinônimo de porquê junto com acento? Motivo, razão. Então pronto, é só trocar um pelo outro, vai dar certo. Tá bom? Beleza, então a gente entrou um pouquinho na nomenclatura, né? Caso vocês precisem, né, classificar uma ou outra dessas construções que eu acabei de falar aqui. Beleza, vamos falar de outra coisa. Por que as pessoas usam tanto aquela parada da pergunta? É simples. Um dos principais usos do porquê separado sem acento é o de advérbio interrogativo. Foi o caso 1 que eu falei para vocês. E aí, como advérbio interrogativo, obviamente ele vai introduzir perguntas, interrogações, diretas ou indiretas, tá? Então, por que você está chateado? É uma pergunta. Não sei por que você está chateado. É outra pergunta, só que é uma pergunta indireta, tá? Então, muitos professores, na hora de passar dicas e tudo mais, dão essa dica. Quando você está em uma pergunta, você usa o porquê separado, sem acento. Eu sou contra essa dica? Não, não sou. Inclusive porque assim, você chega para um aluno de ensino fundamental, por exemplo, sabe? Ele tá lá, não sei usar porquê junto, porquê separado, tá. O professor chega e fala assim, ó, usa esse aqui nas perguntas e usa esse aqui nas respostas. Para um aluno de ensino médio, para um aluno de ensino fundamental, isso basta. Para ele tá ótimo, sabe? Porque se ele tinha o quê? 50% de erro, agora ele vai ter 20, entendeu? Agora, isso não é suficiente para um aluno de ensino médio, para um aluno de concurso. Não é mais. Não dá. Não dá para você pegar um aluno que está estudando oração substantiva, oração adjetiva, oração adverbial, já está vendo conjunção integrante, pronome relativo e tudo mais, você chegar para ele e falar que por que separados em pergunta, por que juntos em resposta. Cara, não serve mais, tá? Porque não tem a ver com isso. Então, eu tentei fugir as nomenclaturas aqui. É óbvio que pode haver um ou outro caso que é um pouquinho diferente. Por exemplo, não há por que você se chatear. Nessa frase, o porquê é separado sem acento, mas vocês vão perceber que nenhuma das trocas que eu recomendei vai funcionar. Aí é aquela coisa. É um ou outro caso isolado. Por que esse porquê é separado sem acento? Porque está introduzindo uma oração subordinada substantiva objetiva direta, e aí você está introduzindo com o advérbio interrogativo, justamente porque essa oração é justaposta, tá? Então existe uma razão por trás disso, e essas razões são mais complexas, mas eu tentei hoje fugir as nomenclaturas. Eu tentei dar uns gatilhos. Então, ó, se der pra trocar por isso, se der pra trocar por aquilo e tal. E é assim que vocês podem tentar pensar. Mas não é o mais importante você fugir a nomenclatura. O importante é você entender. Se der pra entender com a nomenclatura, excelente, né? Então, primeiro eu expliquei como é que entende e depois eu expliquei a nomenclatura, porque a nomenclatura é importante. É importante você saber que quando você trocou o porquê por pelo qual, você está fazendo isso porque o que é um pronome relativo. É importante você fazer isso. Por quê? Porque se funcionou, você já sabe que aquela oração é o quê? Adjetiva. Aquela oração é adjetiva, sei lá, adjetiva
restritiva, adjetiva explicativa. Por quê? Porque foi introduzida por um pronome relativo. Né? Lembra que o pronome relativo só pode introduzir oração adjetiva. Então, é importante conhecer a nomenclatura, mas como eu sei, né, que os porquês são, digamos, uma pedra no sapato para muita gente, então primeiro entenda. Primeiro entenda quando que dá para usar, quais são as substituições que dá para fazer, tira esse negócio das perguntas da cabeça de você, tá bom? E aí você vai entender, depois você vai misturando aquilo que você aprendeu com as nomenclaturas, tá? Misturar preposição essencial, preposição ocidental, aliás, não tem, né? Preposição essencial, pronome relativo, conjunção integrante, advérbio interrogativo, qual era o outro? Conjunção causal, conjunção explicativa, substantivo. Essas coisas você vai misturando à medida que você for, né? For juntando aquilo que você está usando com aquilo que você está vendo, e aí você vai trocando uma coisa com a outra, tá bom? Mas tirem aquelas coisinhas da cabeça de vocês de pergunta por que separado sem acento, resposta por que junto. Para, tá bom? Essa dica não vale mais para você. Agora a gente tem que focar em aprender mais para aquele rumo, entendeu? Eu, pelo menos, julgo que para um aluno de ensino médio, para um aluno de concurso, essas dicas são muito simples, porque elas não vão resolver a maioria dos casos. Elas resolvem a maioria dos casos para quem está no fundamental, entendeu? Mas não para quem está no médio, tá bom? Ou para quem está estudando para concurso, tá bom? É isso, espero que vocês tenham entendido e bons estudos para todos. Beijo!